O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Já estamos há 25 dias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Já estamos nessa expectativa desta grande demonstração de fé e de amor para com a Virgem Maria, a nossa mãe e a mãe de Jesus. Começam os preparativos. Como estão os preparativos? Já existem pessoas fazendo a maniçoba, comprando roupa nova, mandando arrumar a casa para receber os parentes e os amigos que vêm participar do Círio. E o coração, como está sendo preparado? Preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para a celebração do Círio. Essa é a coisa mais importante. É isso que agrada a Deus, é isso que a Virgem Maria quer de nós. Preparar a casa, preparar a comida, são coisas importantes também, né? Fazem parte desta celebração. Mas o mais importante é preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito. Já estão participando das peregrinações, da evangelização que está sendo feita nas casas? Já se interessaram de participar? Ainda há tempo, vamos começar, vamos fazer com que a celebração do Círio seja para nós um momento de crescimento na fé, na comunhão, como igreja, como povo de Deus. É uma oportunidade para nós cultivarmos a nossa fé. Portanto, preparemo-nos espiritualmente para celebrarmos a festa do Círio. A liturgia de hoje nos convoca, nos convida a nos esforçarmos para buscar as coisas do alto, para aspirar às coisas celestes, para olharmos para Deus,
O que significa isso? Significa que nós devemos nos libertar das coisas mesquinhas, das coisas que não convêm, das coisas mundanas, aquilo que Paulo chama as coisas terrestres, em oposição às coisas celestes. O cristão não deve deixar-se dominar pelas coisas terrenas, isto é, pelas coisas pecaminosas, por aquilo que o mundo oferece e coloca para nós como vantagem, como algo que vale a pena, mas na verdade são coisas que escravizam o ser humano. Cristo deu a sua vida por qual motivo? Qual a finalidade? Cristo deu a sua vida para que nós, através do seu sacrifício, nós pudéssemos renascer para uma vida nova, para que nós fôssemos libertos do erro, da maldade, da violência, da desonestidade, da corrupção, da injustiça, porque a consequência de tudo isso é o sofrimento, é a morte. E Cristo quer nos libertar de tudo isso. Foi por isso que Ele deu a vida, deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida. Mas para nós renascermos em Cristo é preciso que haja esforço da nossa parte. É necessário buscar as coisas do alto, quer dizer, é necessário converter-se, mudar de vida. Como diz o mesmo apóstolo Paulo, noutra carta, é preciso mudar de mentalidade. Significa eliminar da nossa vida aquilo que ele elenca: a imoralidade, impurezas, paixões, maus desejos, cobiça e idolatria. Todas essas coisas, elas nos aprisionam, todas essas coisas nos escravizam, causam para nós sofrimento, para nós mesmos e também para as outras pessoas. Portanto, nós devemos estar atentos. O apóstolo Paulo diz que tudo isso provoca a ira de Deus, porque Deus não aceita que haja injustiça, que haja maldade. E principalmente quem fez uma opção por Jesus Cristo, quem optou por Cristo, quem se tornou seu discípulo, deve seguir os seus passos, deve imitá-lo. Portanto, não pode ter compromisso com aquilo que é do mundo, com aquilo que é pecaminoso. Portanto, é um convite à conversão. Então, nós devemos olhar a realidade em que vivemos e olhar para nós mesmos como nós estamos agindo. O que é que está nos escravizando? O que é que está tirando a nossa liberdade e a nossa dignidade de filhos de Deus? Fazer o exame de consciência se nós, com o nosso agir, nós não estamos provocando sofrimento para outras pessoas. E isso pode começar dentro da nossa própria casa. Será que na nossa casa nós não estamos provocando sofrimento para as pessoas que convivem conosco? Certamente, em muitos lares há muito sofrimento. Quantas mulheres, principalmente, que sofrem no dia a dia,
por causa dos maridos que são violentos, que não assumem o seu compromisso, a sua responsabilidade. São prepotentes, arrogantes, infiéis. Quantos filhos que sofrem por causa dessa situação que se estabelece dentro da família, a falta de respeito entre os pais, a falta de diálogo. Então é necessário que haja esta conversão de cada um de nós. O mundo tenta de todos os modos fazer com que aqueles que seguem o ensinamento de Jesus Cristo desistam desta sua opção. Porque quem optou por Jesus Cristo e procura viver com coerência incomoda aqueles que querem ensinar um outro modo de viver, um modo de viver mundano, seguindo as suas paixões, os seus desejos e os seus interesses. E o cristão deve denunciar tudo isso, sobretudo com a prática da sua própria vida. Porque não podemos pactuar com aquilo que é mal, com aquilo que é pecado, com aquilo que é injustiça. No nosso mundo existe, e na nossa realidade existe uma imoralidade, uma indecência muito grande. Por exemplo, nós estamos cansados de ver todos os dias noticiário de desvio de dinheiro público, malas cheias de dinheiro, pela sonegação, pelo roubo. Isso é desonesto, isso é imoral, isso causa sofrimento, causa morte para toda uma sociedade. É preciso despojar-se do homem velho, diz o apóstolo Paulo, corrompido, ganancioso, injusto, prepotente, arrogante. Despojar-se desse tipo de homem é o homem velho, corrompido, dominado pelo seu egoísmo. Precisa revestir-se de um homem novo, revestir-se de Cristo. Significa, então, ter uma vida comprometida com o bem, com a promoção da vida, da justiça. Significa assumir a missão do próprio Cristo, ter o ardente desejo de contribuir para que o reino de Deus aconteça em nosso meio. Significa empenhar-se pela paz, pelo bem de todos. Jesus escolheu os apóstolos e os enviou em missão. E os apóstolos, a exemplo de Jesus, deveriam ir ao encontro das multidões sofredoras, vítimas das injustiças, das maldades humanas. E os discípulos deveriam lutar, os apóstolos, para eliminar as causas das doenças, expulsar os espíritos maus, libertar os pobres, consolar os aflitos, consolar os que choram, alimentar os que têm fome, solidarizar-se com os perseguidos, com os odiados, os expulsos, os abandonados, os humilhados. Portanto, o discípulo missionário deve denunciar o pecado, denunciar a maldade, expulsar os espíritos maus. Quem são os espíritos maus? São os demônios? Não, os espíritos maus são aqueles que
estão em nosso meio provocando a maldade, provocando tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aqueles que seguem o espírito do mundo, que propagam a desonestidade, que propagam a imoralidade, a pornografia, esses são os espíritos maus. Denunciar aqueles que acumulam, aqueles que provocam o sofrimento dos inocentes, aqueles que acumulam uma riqueza desonesta. Por isso Jesus diz: ai de vós ricos, vocês já receberam a recompensa de vocês, o dinheiro desonesto. Em nossa realidade, normalmente está ligado ao político, aquele que desvia o dinheiro, aquele que acumula bens, que compra fazendas, que adquire meios de comunicação, rádio, TV, mansões, tudo com dinheiro desviado. Ai de vós ricos. Hoje nós celebramos a memória de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo é um exemplo para nós. Crisóstomo significa boca de ouro, porque ele era um homem de grande eloquência. Inúmeras vezes São João Crisóstomo tomou a defesa dos pobres, dos infelizes, que morriam de fome e de sede. E muitas vezes ele ergueu a sua voz contra os flagelos sociais, o luxo e a cobiça. São João Crisóstomo lembra a dignidade do ser humano, do homem. Ele dizia: libertai o Cristo da fome, das necessidades, das prisões, da nudez. E por denunciar a injustiça, a maldade, o pecado, ele foi perseguido, porque ele não pactuava com o dinheiro, não pactuava com o poder. Era um defensor dos pobres. Por isso ele foi perseguido, ele foi deposto do seu cargo como bispo, foi exilado e foi acusado de não coadunar os interesses da igreja com as do império. São João Crisóstomo morreu no dia da Santa Cruz, no dia 14 de setembro de 407. Mas deixou um grande exemplo para nós de fidelidade a Cristo, de defesa dos pobres e dos humildes. Ele fez a opção que Cristo fez. E também nós, hoje, como discípulos missionários, devemos fazer a mesma opção por Cristo, buscar as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.